Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Peço que os irmãos abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 7. Diz assim: Para vós outros, portanto, os que credes, ele, Jesus Cristo, é a preciosidade, mas para os descrentes, ele, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. E aí vem o contraste, vós, porém, diferentes, tem bastante diferença. Pai Celeste, pedimos mais uma vez que o Senhor tenha misericórdia de nós e que, em nome do Teu Filho, Teu Espírito Santo, tome cada um de nós e aplique, Senhor, a palavra que acabamos de ler, que ela seja explicada, aplicada, sobretudo pela ação soberana do Senhor, o Espírito Santo. Que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido, amado, e que em tudo isso sejas glorificado. Mais uma vez pedimos que nos perdoe os pecados, oramos a Ti em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez nós nos deparamos com esse texto que, ainda que estejamos expondo de modo convagar, mas ele é uma unidade. Vejam que o versículo 1, para recapitular, começa com o apóstolo dizendo aos seus leitores, aos quais ele disse que eram eleitos de Deus, amados de Deus, amavam Jesus, mas agora ele está dizendo que eles precisavam continuar amando a Jesus. Por isso, lhes disse que eles deveriam deixar de lado certas coisas a fim de se apegarem ao Senhor. O versículo 1 mostra isso. E dá uma palavra no versículo 3, dizendo que eles deveriam agir assim. Se é, diz ele, que já tendes a experiência de que o Senhor Jesus é bondoso. Se ele é bondoso, então cheguem-se a ele. Versículo 4. Por quê? Porque ele é a pedra. Ele é a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, os cegos, como já vimos, mas para com Deus. Deus tem a Jesus na mais alta conta. Para com Deus, ele é como se ele está dizendo aqui, ele é a pedra eleita e honrosa. E, de fato, Deus honra Jesus. O próprio apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele vai dizer que ele e outros tiveram uma experiência marcante, porque ele ouviu a voz que disse: Tu és o meu filho amado em quem a minha alma se compraz. Isso no Monte Santo. Então, o Senhor Jesus é muito amado, sim. De maneira que aos seus leitores originais, o apóstolo Pedro vem com essa palavra para encorajá-los, mostrando o privilégio que é ter o conhecimento de que as coisas referentes a Cristo e aos seus seguidores, evidentemente, porque eles são chamados também pedras nele, elas estão firmadas, fundamentadas na Escritura Sagrada. Vejam que o apóstolo diz, versículo 6, pois isso está na Escritura. Então, hoje, com a graça do Senhor, nós vamos ver a maneira de se permanecer em Cristo Jesus, que é a pedra principal, da qual todo edifício necessita para manter-se em pé, para manter-se firme, vivo nessa pedra. Por isso, nosso tema é a preciosa pedra, honrada somente pelos que creem. Então, convém que nós atentemos para o fato de que o apóstolo Paulo, depois de ter citado o primeiro texto de Isaías, que está aqui nesse versículo 6,
em Isaías 28:16, ele fez uma aplicação nos versículos 7 e 8, dando a entender que a pedra angular, que é Cristo, sempre foi alvo de contradição. Sempre ele foi alvo de contradição. Aliás, Simeão já havia dito isso. Quando tomou nos braços, quando ele tinha 40 dias de vida, disse: esse menino está destinado para ser contradição, no sentido de que seria honroso para alguns, mas para outros não seria honroso. E, meus irmãos, isso acontece desde a antiguidade. Abel e Caim. Caim simboliza a humanidade descrente que não busca agradar a Deus. Não buscou, e todos os que seguem o caminho de Caim fazem o mesmo. Abel, por outro lado, agradou ao Senhor porque obedeceu a palavra do Senhor conforme os seus pais lhes informou. Mas hoje, nessa noite, nós queremos trabalhar com essa questão dessa contradição que existe, o contraste que há, mostrando para os irmãos três coisas nesses versículos 7 e o início do versículo 8. Quais são elas? Nós vamos ver. Primeiro, a pedra angular é honrosa aos que creem. Segundo, veremos que a pedra angular ela é descartada só pelos descrentes, os que não creem. E por último, a pedra angular, por incrível que pareça, é barreira aos que a rejeitam. Então vejamos em primeiro lugar, a pedra angular é honrosa aos que creem. Para vós outros, portanto, diz o Escritor Sagrado, os que crede é o que ele é, preciosidade. E assim para vós outros que credes, é preciosa. Almeida, revista corrigida, fala assim, de fato, os que creem são aqueles que têm uma visão boa, uma visão correta. E, portanto, são aqueles que identificam verdadeiramente a pedra angular que é Cristo. Esses veem que Cristo Jesus é aquele de quem se referiram os profetas e, portanto, têm-no como precioso, como honroso. Por isso, desses que creem, pode-se aplicar as palavras do Senhor quando falou aos seus discípulos. Ele disse, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ao dizer isso, ele se volta para os discípulos e diz a eles, particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Para vocês não terem dúvida do que nós estamos vendo, quem conhece a Jesus, de fato, tem aquilo que nós cantamos aqui, o veem como alguém muito especial. E aqui eu lembro de um episódio ocorrido na década de 80. Muitos não tinham nascido ainda. Eu tinha uma colega que se converteu naqueles dias. Ela fazia engenharia civil e era noiva de um jovem que também fazia engenharia civil. E ela se converteu num vigor, num ardor. E o noivo dela disse, ou você deixa esse Jesus, ou a gente, se você não deixar esse Jesus, a gente vai te separar. Mas ela tinha conhecido o Senhor. Ela disse que a gente se separe, porque eu amo Jesus, é Jesus. E era nova convertida, e se separaram. Que bênção! Anos depois, ela casou até com um cidadão médico, eu vou dizer o nome, Samira. Samira, se ela estivesse aqui, mora no Rio de Janeiro. Quem conheceu a Samira aqui? Só tem gente nova, né? Que coisa linda! Irmãos, isso é maravilhoso, extraordinário, e é o maior de todos os milagres. O maior milagre já operou em mim. Diz o que nós cantamos. Crer em Jesus, do ponto de vista bíblico, é somente para os que nasceram de novo, aos que podem ver o reino, aos que podem entrar no reino. Sem isso não se pode crer em Jesus.
Que privilégio! Esses são os que têm a Ele como pedra angular, como preciosa, como honrosa. E só para nós relembrarmos, eu já falei aqui, imagine o seguinte, esse prédio, ele está firmado sob uma base. Chamemos essa base de fundamento, chamemos essa base de uma pedra enorme que está sustentando esse prédio. Pode vir vendaval, podem os rios transbordarem, as chuvas caírem, e o prédio não se abala porque está sobre a rocha. Então, o que temos aqui, irmãos, é um privilégio, primeiro, que diz respeito ao fato de que eles creem, receberam a própria fé que possuem. Porque esse é um milagre, só com o novo nascimento. Mas ainda nisso, além disso, existe um outro aspecto em termos de privilégio, que é que, sendo a fé genuína, seu objeto, ou seja, o objeto da fé, será verdadeiramente honrado como é devido. Vocês lembram do apóstolo Pedro? Certa ocasião na Galileia, o Senhor, com seu discurso, pesado discurso, a ponto de dizer: quem não comer da minha carne não tem vida em si mesmo, quem não beber no meu sangue não tem vida em si mesmo. Muitos dos discípulos ficaram escandalizados, é essa palavra que nós vamos ver daqui a pouco, escandalizados, e já não seguiam mais a Jesus. Então ele olhou para os 12 e lhes perguntou: porventura quereis vós outros também abandonar-me? E o apóstolo Pedro se levantou dizendo assim: a que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Irmãos, quem tem a visão correta, quem crê que o que a Escritura diz, que ele é a pedra angular, é a pedra principal, é esse fundamento do qual falei agora de forma ilustrativa, não tem como buscar outro lugar, outra pessoa a quem confiar. Vocês lembram que nós dissemos assim: Deus meu, é isso que faz quando se crê. Como aconteceu com Tomé, que mesmo sendo um dos apóstolos, em certa ocasião, ele disse aos seus companheiros, depois da ressurreição do Senhor: se eu não tocar na mão dele, se eu não tocar no peito dele, no lado dele, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. 7 dias depois, o Senhor se postou diante deles todos, porta tudo fechado, colocou-se diante deles, e está lá Tomé agora. Ele disse: Tomé, ponha o teu dedo na minha mão, ponha o teu dedo aqui. Tomé disse: Deus meu, Rei meu. Os olhos dele foram abertos, e ele disse: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados somos, irmãos, porque olhando para a Escritura, ela aponta para ele, fala que é ele, e nós cremos. Isso é um milagre. E que milagre. Pedro, portanto, fortalece os seus leitores com a sua carta, como diz Kistemark, e os encoraja a depositar sua confiança em Jesus. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Meus irmãos, de fato, os que honram Jesus, por considerá-lo a pedra preciosa, têm nisso grande privilégio. Afinal, ao assim procederes, estão imitando a Deus o Pai, conforme o próprio apóstolo Pedro disse em outro lugar: chegando-vos para ele a pedra que vi rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Nesse sentido, Pedro é um privilegiado, uma vez que teve a experiência, como eu disse há pouco, de ver Deus honrando seu Filho no Monte Santo. Olha o que ele diz. Vou agora ler na íntegra. Ele diz: nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, de Cristo, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E Pedro diz assim: ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Você lembra da transfiguração? Meus irmãos, realmente é um milagre. Crer em Jesus e
vê-lo como ele é, tratá-lo como é devido, porque Deus se derrama em satisfação nele, porque isso lhe é agradável. Ele é a pedra angular. Deus o fez assim, pedra angular especial. E a pergunta é, cremos no que a Bíblia diz acerca do Senhor Jesus? Há muitas coisas que podem nos sondar. Buscamos a Ele, queremos ser parecidos com Ele, estamos dispostos a deixar qualquer coisa por causa dele. Ele é a nossa ambição, como disse o apóstolo Paulo. Mas o que para mim era lucro, tudo mais. Isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo. É essa a ideia, isso. Escória. E aqui eu aproveito a oportunidade para dizer aos irmãos o seguinte, principalmente pais e mães. É muito fácil alguém dizer, eu creio em Deus, é Deus, é Deus, é Deus, mas o que a gente percebe e deve perceber nos nossos filhos é se eles amam a Jesus, ou se nós amamos a Jesus. Em segundo lugar, a pedra angular, essa pedra que Deus tanto ama como ama a si mesmo, é descartada por quem? Só pelos descrentes. Versículo 7 diz assim, mas para os descrentes, que contraste, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Irmãos, aqui nós nos deparamos com o absurdo que é a incredulidade. Porque a incredulidade, ela não enxerga. Primeiro diz aqui, rejeitaram os construtores, pasmemos, os construtores rejeitaram a principal pedra. De novo, eu me lembro aqui algo que ocorreu lá perto onde eu morava, há muitos anos. Um irmão chamado Pedro da Silva e Silva, foi aqui, mesmo daqui, presbítero aqui, está em outro lugar agora, outra igreja. Ele estava construindo a casa dele. Estava no início, escavou, fez os buracos, etc., para poder fazer a base, o alicerce. Ele teve uma surpresa. Um dia, chegando em casa, que ele passava o dia na rua, o pedreiro que estava encarregado de fazer a obra dele, sabe o que ele fazia, o miserável? Miserável mesmo. Ele jogava areia entre as pedras, areia, irmão, pasmemos. E fazia o caqueado dele, jogando uma massa por cima. Esse homem não pode ser chamado de construtor, porque ele rejeita o que é material bom, sólido, durável, forte, e faz uma desgraça dessa. E claro que ele foi dispensado, porque se descobriu, entende? Olha o que esse texto está dizendo. A pedra que o que, irmãos? Construtores rejeitaram. Irmãos, quem são os construtores? Esses são os mencionados no versículo 7, mais para os descrentes, conforme está escrito no livro dos Salmos. Lá no Salmo 118 diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esses construtores são os responsáveis pela edificação do edifício projetado. E no presente caso, são aqueles que lideram o povo de Deus. Irmãos, eu falo com muito temor. Se quisermos uma ilustração disso, seria semelhante ao seguinte: os líderes que dão ao povo não a palavra viva, não pregam a Escritura, mas pregam qualquer coisa. Quando a Escritura, o Senhor diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda, o próprio Senhor Jesus diz, pedindo ao Pai, rogando ao Pai, santifica
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando alguém prega qualquer coisa que não seja a palavra do Senhor, está sendo um construtor que rejeita a pedra principal, a pedra angular, Cristo Jesus, que é o fundamento. Vocês estão entendendo, irmãos? Usando uma linguagem simples, são eles os pedreiros que, como eu acabei de dizer, rejeitaram a pedra que veio a ser a principal pedra. Vocês estão entendendo? Como isso se aplica a nós, família? É simples de se fazer uma aplicação. Vamos imaginar uma família que se empenha, mas se empenha para dar bons estudos para os seus filhos, pensando no futuro dos seus filhos, no sentido daqui e de agora, e os filhos que estudam nos melhores colégios, recebem os títulos, etc, etc. E no final, quando o pai ou a mãe estão para sair de cena, ainda se orgulham dizendo assim: eu vou, mas eu estou realizado, porque eu olho e vejo meus filhos doutores, minhas filhas doutoras, eu vejo que eles estão bem formados, eu vejo que eles têm os recursos dele para viver muito tempo. Aí você pergunta a ele assim: eles têm o que vai garantir a eternidade deles? E aqui eu ilustro para vocês, já que estamos falando de construção, algo muito interessante. Está na Escritura. 2 construtores, um sensato e outro insensato. Um com a cabeça no lugar, prudente, e o outro não tem a cabeça no lugar. E ambos constroem. E construíram e levantaram. As casas são belas, estão uma do lado da outra. Você olha nesse conjunto, eu vou usar assim, um conjunto residencial de alto padrão. Você olha e diz: puxa, que casa linda a casa A. Que casa linda a casa B. Mas tem uma diferença. A casa A foi construída numa pressa impressionante, a toque de caixa, e o construtor não se preocupou em trabalhar com a base. Você olha e está tudo enterrado. Você olha e diz: casa bonita, casa bonita, casa bela, casa bela, casa excelente de um lado, casa excelente de outro, mas uma não tem fundamento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque eles rejeitaram a pedra principal, porque se preocupou em mostrar ao mundo que tem tudo o que quer. Por causa da sua incredulidade, é o que está dizendo. A incredulidade deles cegou os seus olhos, por isso rejeitaram o fundamento, desprezaram-no, consideraram sem importância. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 6. E veja como é admirável essa incredulidade. É admirável. Marcos capítulo 6, no versículo 1 diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Leiam comigo o restante desse versículo 3, por favor. E escandalizavam-se nele. Sabe o que está acontecendo aqui? Está lá o Senhor Jesus na sinagoga. Da sua boca fluíam palavras de graça. Dizia coisas impressionantes. Ele tinha uma capacidade incrível de trazer o Antigo Testamento, jogar sobre ele no sentido de dizer: eu sou a expressão exata do que está escrito pelos profetas. Lá Isaías dizia que ele é aquele de quem está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas, curar enfermos, etc. Quando eles ouviram o Senhor falando de coisas tão grandiosas desse jeito, sabe o que eles fizeram? Cegos. Começaram a elucubrar, a raciocinar, racionalizar
dizendo, peraí, esse cara, o que está acontecendo? Esse cara não é um pobretão, ele é filho de José, o carpinteiro. Nós conhecemos as irmãs dele. E diz aqui, tropeçaram nele, se escandalizaram nele. Por isso que lá no Evangelho de João, os judeus chegaram para ele e disseram assim, até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Sabe o que ele respondeu? Respondeu Jesus, já vos disse, não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da minha mão e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Esse Deus. Sabe o que diz o texto? Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Por quê? Porque não concebiam. Viam as obras, mas não conseguiam perceber quem era Jesus. No entanto, irmãos, os construtores o rejeitaram essa pedra. Mas diz o apóstolo Pedro no final, mas a pedra veio a ser a principal, pedra angular. Lembre-se bem do fundamento, viu? Não esqueçam isso. Pedra angular. Meus irmãos, nós precisamos refletir, pensar em que ou quem está a nossa confiança. É incrível como todos os dias nós temos notícia de que pessoas morreram. Mas sabe o que acontece? Nós não acreditamos que a nossa hora pode chegar a qualquer momento. Acreditamos? Eu duvido se alguém saiu de casa hoje dizendo assim, hoje eu vou morrer. E se eu chegasse e dissesse assim, ei, Zé, não sei qual deles, né? E Zé, você vai morrer. Passa. Como é que vai? Como é que diz, hein? Que você fala? Está repreendido. Mas sabe qual foi a oração de Davi? Davi orou dizendo assim, Senhor, dá-me a conhecer qual o tamanho dos meus dias, qual a soma, melhor dizendo, qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Meus irmãos, enquanto não temos, mesmo sem saber o que virá amanhã, eu e cada um de vocês precisamos de estar firmados nesta rocha, no Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus de Nazaré, que foi rejeitado pelos homens, é verdadeiramente o Filho de Deus, eternamente gerado, o eleito de Deus, eternamente escolhido, o Senhor da glória, eternamente glorioso. Os discípulos disseram, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós precisamos ver isso, olhar e ver cada dia que Ele é quem sustenta o universo pela palavra do seu poder. Nós precisamos crer que Ele está nos pastoreando, nos conduzindo e que das mãos dEle ninguém vai nos arrebatar, porque Ele é a rocha eterna. Ele é o mesmo de quem tanto Moisés como Elias, profetas do Antigo Testamento, viram a sua glória, razão pela qual honraram-no, porque eles tinham olhos para ver. Eu pergunto, irmãos, os construtores rejeitaram, desprezaram-no, e nós? E eu tenho uma coisa para dizer, para mexer conosco. Os que realmente reconhecem que Jesus é excelente, excepcional, é o tesouro que estava oculto e foi achado, que o homem vendeu tudo para possuí-lo. Quem tem isso, meus irmãos, eu vou dizer, faz tudo para não perder um culto. Vou repetir, quem tem essa visão faz tudo para não perder um culto. Sabe por quê? Porque crê na palavra dele, que diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, tanto mais quanto o dia se aproxima, porque Ele está no meio do seu povo.
essa pedra angular que sustenta, lembrando o hino que vamos cantar, pedras vivas que são os crentes, que a graça trabalhou e trabalha e vai continuar trabalhando. Por isso que Ele mesmo nos sonde o coração para dizermos se de fato estamos nessa rocha e não queremos sair dessa rocha e queremos honrá-la do mesmo modo que Deus o Pai o faz. Quem é Jesus de Nazaré para nós? Temos visto que a sua ressurreição implica em ter Ele sido aceito e recebido na glória e que está sentado à destra de Deus e de lá é que Ele nos conduz, comanda o universo e a igreja no meio. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou quanto aos que de antemão conheceu, a esses predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. São as pedras que estão sendo colocadas, estão sendo preparadas e colocadas, inseridas nesse edifício que está sendo construído até aquele dia quando o edifício pronto será o templo de Deus. Para toda a eternidade haveremos de adorar o Senhor da glória. O que isso tem a ver com o nosso? Não vamos ver o terceiro ponto, mas eu pergunto, em termos de conclusão, essa mensagem implica em quê? Implica no que ele disse. Ele falou assim, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E respondamos a ele, como fez o apóstolo Pedro. Porventura, quereis vós outros abandonar? Que a nossa resposta seja, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. A pedra angular, ela é honrosa para os que creem, mas apesar de ela ser o que é, ela é descartada somente pelos descrentes.